Olá pessoal, nós vamos agora falar do Publish, dando continuidade aí às perspectivas aí, os contextos e qual a finalidade de cada um. E nós temos aqui agora o contexto do Publisher, da ferramenta API Manager WSO2. A finalidade dessa ferramenta aqui é criar os proxies de API, os pacotes de API e dar acesso aos nossos usuários a essas APIs. Tá? Basicamente, da parte de publicação das nossas APIs. Então, o que eu preciso aqui para criar uma API? Eu preciso de um endpoint. Então, separei aqui para vocês um estudo de caso com o ViaSAP, que é uma API pública. Vocês percebam que ela está em HTTPS, né? Então, ela usa um certificado. Esse certificado é um certificado válido, né? A gente consegue ver aqui pela emissora que é um certificado válido, mas eu não vou precisar fazer a implantação desse certificado, nada disso. O que eu preciso para esse primeiro momento é o endereço do serviço para poder colocar ele, para poder publicar ele no WSO2. Então eu já tenho esse serviço pronto aqui, tem uma outra versão dele aqui e vou criar novamente para que vocês possam ver quais são os passos. Então você pode pegar uma API REST que já existe, simplesmente apontar para o URL dela e deixar que o API Manager faça tudo, mas na nossa abordagem a gente vai fazer um serviço um pouco mais manual, tá? Para quando vocês estiverem estudando a ferramenta e estarem colaborando com as features, que são muitas e aí exige um esforço em grupo, né, do nosso time aí, é interessante a gente começar dessa forma aqui para depois ir evoluindo, e com certeza eu vou estar evoluindo junto com vocês. Então eu vou dar um design para minha API, eu vou chamar de sample SAP, e aqui eu vou colocar sample, ok? Eu tenho que dar uma versão para minha API, então vou sempre dizer que essa versão vai ser a 1.0. Eu vou colocar somente até o meu servidor. Eu posso pedir para validar, ele vai ver se esse servidor realmente está no ar, o servidor existe. E nos planos, isso daqui são os controles de requisições por minuto. Como eu estou criando essa API, eu vou deixar todos os planos aqui, o bronze, que são as 1000 requisições, o ouro 5.000, né? A prata ali 2.000, e nós temos aí o plano ilimitado. Então, basicamente, eu posso criar a minha API, e aí eu vou para um segundo passo aqui. Agora eu tenho que determinar como que essa API vai ser acessada. Então eu sei que o ViaSAP ele é um método GET, foi passado um SAP aqui e ele trouxe aqui o SAP, o logrador, o complemento, etc e tal. Então a gente já sabe como que a API funciona. Lá eu coloquei só o servidor, significa que aqui eu só preciso colocar o restante do meu recurso. E eu vou colocar um RI template, em vez de eu passar um CEP chapado, eu quero que esse CEP seja dinâmico. Então eu vou chamar ele de CEP, eu vou chamar de URI CEP, tá? Isso aqui é só um apelido, ele vai saber entender isso aqui internamente, e eu não quero esses outros recursos que vêm default, né? Que seria o get, put, post, put, delete, patch. Eu vou tirar esses aqui, eu vou salvar essa API, tá? E finalmente essa API eu vou jogar ela para o estado de publicado. Então eu já fiz tudo nessa API. Eu poderia definir aqui, eu não vou entrar nesse detalhamento, mas eu posso definir aqui quem é o administrador, o endereço do administrador, né, o responsável, né, que é o responsável de negócio, o responsável técnico. Existe todo um trabalho que deve ser feito para que nós customizemos isso aqui para a nossa linguagem, a língua portuguesa, para nossa identidade visual, GovBR, embora eu não creio que isso seja necessário para essa perspectiva, mas sim para a perspectiva do API Manager. Nesse momento, vocês percebam que lá no portal desenvolvedor eu tenho somente 4 APIs.
Então agora quando eu publicar essa próxima aqui, que é o sample SEP, essa API vai passar a existir. Então aqui, olha, ela publicou e ela já colocou aqui um link para eu cair lá no Dev Portal, tá? Então, se eu olhar no ciclo de vida dessa API que eu acabei de criar, ela está como publicada. Eu posso colocar ela como deprecate, eu posso fazer um redeploy da minha API. Eu tenho aqui algumas opções aqui, porque eu posso criar uma versão nova, eu posso manter duas versões. Então são uma série de opções que nós temos aí para trabalhar com essa ferramenta. E agora eu preciso ver essa minha API no Dev Portal. Imaginando que eu já estou logado, o que ele fez? Ele, perdão, eu acho que eu fechei janela demais ali, pessoal, mas não é tarde para a gente resolver. Não fechei. O que aconteceu? Quando eu estava no Publish, que eu falei eu quero ir para o Dev Portal, ele fez um single sign-on entre o Publish e o Dev Portal. Ele já conseguiu ir lá fazer o single sign-on e eu vou mostrar isso para vocês lá no Service Provider agora mesmo. Então, quando eu falo, olha, eu quero ver no Dev Portal, aqui já é a ferramenta do desenvolvedor, tá? Então, basicamente, nós esgotamos aqui a questão de trazer uma API. Nós compreendemos que uma API, na sua estrutura básica, ela tem um servidor, e dentro desse servidor nós temos os recursos, dos mais variados recursos aqui, que é o restante da URL que vai fazer sentido com este servidor. Beleza? Uma vez que a gente colocou o método correto, o parâmetro que tem que receber, o método que ele está utilizando, e aqui ele foi criado para transportar com HTTP e HTTPS, a parte de segurança ele setou como ALF, o controle de acesso aqui a gente não entrou em detalhe, e nós demos uma visibilidade pública, significa que os nossos usuários vão conseguir ver essas APIs aqui no Dev Portal, na página principal. Então nós temos aqui o sample SEP, e agora falando de API Manager, loguei no API Manager, já estava logado aqui como administrador, e aí quando eu fui para o API Manager via single sign-on aí, por detrás dos panos, ele conseguiu já fazer o login aqui, e nós temos o sample SEP. Então o que vocês precisam entender sobre o API Manager neste momento é que quando você chega aqui você tem que criar uma aplicação para poder utilizar as APIs. Então quando você fala de criar uma aplicação, saber que a partir dela você vai ter o seu token, tá, de acesso às aplicações. Então a primeira coisa que a gente faz é criar uma aplicação, e eu vou adicionar essa nova aplicação e vou dizer que é um sample app, tá? Eu vou ter uma cota ilimitada aqui, né, de subscrições. Poderia dizer que essa aplicação só teria 10 por minuto, 20 por minuto, por aí vai. Então essa aqui é a parte throttler, eu vou deixar ela ilimitada para poder consumir essas APIs. Eu posso dar uma breve descrição, né, consulta SEP, beleza? E aí vou salvar. Nesse momento eu já tenho a minha aplicação, ok? E para eu utilizar a minha aplicação, eu tenho que gerar uma chave para a minha aplicação. Então ele tem aqui o token, a URL de token, a URL de revoke, e ele gera essa chave para você. Então aqui ele gerou, eu vou já até copiar essa chave, vou sair. Eu não precisava nem ter copiado, mas a chave foi gerada. E além disso ele tem esse aqui que gera o Access Token para você, e você pode escolher o tipo de escopo que você vai gerar o seu Access Token, tá? Esse recurso não está habilitado na parte de infraestrutura do produto, é algo que a gente pode ver para o futuro caso haja necessidade. E ele pode gerar um curl aqui, que ele pode fazer esse curl passando um base 64 ou fazendo aqui um básico, tá? Com esse curl ele vai gerar para você o token, mas você não precisa se preocupar. Uma vez que você mandou gerar o seu token, fique despreocupado
pega a sua ferramenta e você agora pode também gerar aqui os seus, pode ver a parte de Auth Token e API Key, e você pode gerar o API Key aqui por IP, sem restrições. Aí cabe aprofundar um pouco mais, mas eu vou gerar aqui um API Key, ok, vou sair. E aqui eu tenho o Sandbox. O Sandbox ele não gera estatística, né, diferente do Production Key. Eu vou gerar também chaves para Sandbox, foram geradas. Eu vou gerar o Auth para Sandbox, não precisa, já foi gerada. Ok, então eu tenho aqui a API Key, está tudo gerado e eu não tenho nenhuma subscrição. Significa que eu não tenho nenhuma API assinada. Então criei minha aplicação, criei as minhas chaves OAuth ali, sei que elas estão dinâmicas, então eu vou subscrever uma API. E aí ele me diz aqui qual API que você quer subscrever. No meu caso eu vou subscrever o SampleSap, ok? Subscrevi essa API, a API está disponível. Então agora eu preciso testar a minha API, porque se isso aqui é uma loja de API, ela tem que me prover documentação, ela tem que me prover código, ela tem que me prover teste, para que eu possa utilizar essa API da melhor forma possível. Então perceba que quando eu for consumir o SampleSap aqui, ele já tem aqui as URLs de produção e sandbox, que é do nosso gateway, que é onde realmente eu vou consumir essas APIs. Então ele já tem aqui a parte de teste, essa API ela já está subscrita, então eu venho para testar aqui a minha API. Eu posso escolher o API que não está liberado na parte de infra ainda. Se tornar uma necessidade, a gente vai autorizar ele lá. E aqui eu poderia escolher as apps que eu quero testar e que eu tenho direito de ver esses aplicativos como usuário que sou. No meu caso, a minha aplicação é o Sample App, eu deixei 1 para 1, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar de Sandbox uma API, um token. Então esse token beer está aí, está disponível para mim. Eu vou fazer uma requisição HTTPS e eu vou aqui expandir o Swagger do recurso. Uma vez que eu expandir, eu vou colocar o meu CEP lá de Brasília, 152, e vou realizar a chamada de API. Vocês percebam que o endereço veio, os headers foram todos informados, então isso facilita para você, desenvolvedor, na hora de saber qual header que vai passar. E o mais importante, você tem um curl. Então se você utilizar aqui um shell, um command line aí que tem o curl instalado, você pode facilmente testar a sua API aqui com essa chamada, tá? Ele está reclamando aqui do certificado, mas você pode passar aqui uma diretiva para ele, que é o "-k". Então fica aí o bizu, que é para ele bypassar o certificado, tá? Então tá aí o CEP, funcionou perfeitamente. A gente fez o nosso primeiro proxy de API. E você, desenvolvedor, pode ter feito a sua ferramenta em qualquer outra linguagem, a sua API, e você pode estar proxiando ela aqui no API Manager. E o que a gente quer é que o desenvolvedor chegue aqui, encontre a API que ele está procurando, como por exemplo nós temos aqui a do corporativo, nós temos aqui alguns recursos do corporativo que a gente fez reescrita. E a gente consegue pegar aqui, no caso ele só tem o Default Application, a gente pode pegar um token aqui. A partir do momento que eu peguei o token, eu já posso começar a testar a minha API aqui com o meu tryout aqui, ok. Eu quero a partir da página 3 até a página 5. Isso aqui eu sei que é um recurso que tem paginação, vou consultar. E ele trouxe para mim aqui um JSON que está indo numa aplicação Quarkus e está adicionando aqui a camada de segurança. E aí essa camada de segurança ela está utilizando o Auth. E se eu quiser saber como chamar o meu Auth, eu vou na minha aplicação e dou uma olhadinha na minha aplicação como que eu vou fazer essa chamada. Então ele tem aqui o Consumer Key, Consumer Secret. E se você olhar na estrutura do curl, você vai ver que você tem que passar aqui, ó,
no seu header o grant type. Nesse caso ele passou o usuário, username, password e username, mas você poderia passar um token do tipo beta e resolver da mesma forma. E aí ele vai lá e pega essa autorização. Mas se tu perceberes aqui no curl, ele usou simplesmente o recurso, usou um accept aqui e passou um "-h", que é o header authorization beta, passou o token. Tá? Então é muito importante você saber como gerar o token a partir do cliente secret, do cliente aqui, e saber que você tem a chamada do token. Você pode também estar chamando esse token para renovação através desse mesmo URL, e você tem o token revoking. Então assim, a ferramenta oferece para você uma série de recursos. A gente entrou na parte básica para poder pegar uma API qualquer e já colocar ela dentro do WSO2 e consumir essa nossa API. Tá? As nossas features estão todas testadas, funcionando, e eu espero que tenha atendido aí os anseios iniciais em cima do uso correto da ferramenta. Lembrando que é uma ferramenta muito poderosa e você tem um excelente controle de acesso de usuários, de grupos, e isso facilita bastante você separar as APIs ali. Valeu, pessoal, muito obrigado.